Vamos falar mais um pouco sobre o inventário moral. E hoje o inventário não é o quarto passo, hoje é o 10º. Eu acho que as leis deviam ser só 10. Ou baseado nas 10, você viver as outras. Mas vamos falar do que é mesmo o inventário moral. Eu uso a palavra problema. Então eu tenho um problema contra o Centro de Tratamento Liberté, que simplesmente violou todos os meus direitos humanos. Eu podia citar o Márcio Guerreiro, que já está morto, podia falar do Taubaté, do Soares, né? Mas existem os vivos, e bem vivos, que nem o Caio, o Felipinho, né? E tem o Dr. Alfredo Mesquita de Mello, CRM 35837, aqui de São Paulo. Mas estamos aí a Daniele. A Daniele está presa, aparentemente. Não tenho certeza disso. O que essa turma fez? Existem outros cúmplices que estão, né, fora da justiça, a justiça dos homens. Então o que esse pessoal fez comigo? Mas não sou só eu. Existem muitos que tiveram problemas semelhantes ao meu. Eles fizeram comigo, né? Vamos colocar essas pessoas que eu citei e outras que não estão aparecendo na lista. Eles causaram para mim, mas volto a repetir, para outras pessoas, danos físicos, danos financeiros, danos morais, mas principalmente danos mentais. Mas a justiça parece que está cega, também surda e provavelmente muda. Então, o que é o inventário moral? Então vocês já viram o problema. A causa é um cárcere privado. No meu caso ainda teve um sequestro. Uma causa bem simples, artigo 148. É crime. O que eu senti? Vamos dizer que todos os meus defeitos de caráter apareceram. Mesmo que depois eu simplesmente pedi a Deus para perdê-los. E ainda peço. Mas a raiva justificada é muito difícil. Assim como a minha ira é muito difícil. Simplesmente esquecer. Mesmo que eu tenha problemas mentais que vão me levar ao esquecimento. Então o que eu peço para resolver esse problema? Como isso não é uma oração, eu peço justiça. Eu peço que esses órgãos, que na minha opinião são incompetentes, façam justiça. Eu peço talvez que o Dr. Silvio Almeida veja esse problema. Mesmo que eu ache o Dr. Noia melhor para ver. E já que eu falo que isso aqui não é o quarto, é o 10º, é diário, então dessa vez quem vai dar o problema para eles resolverem? Talvez a justiça, talvez a sociedade, talvez algum órgão público, talvez a mídia. O que eu estou pedindo é bem simples. O nome completo de Lúcio Flávio, o maior cárcere privado desse país. Vamos dizer que beira há 10 anos. E ninguém faz nada, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Até minha mãe sabia. Mas por não confiar, como em outros assuntos, a nenhuma pessoa do meio ambiente que ela vivia, ela não falou. Lúcio Flávio, do quê? O que eu sei é que ele estava lá quando o Ministério Público fechou o Centro de Tratamento Liberté, que eles me impedem de ter acesso ao processo. Provavelmente, se eu tivesse acesso, Lúcio Flávio aparecia. Porque o Lúcio Flávio, na minha opinião, mas pode ter análise de médicos que sejam decentes, como advogados que sejam honestos, podem resolver isso. Então, o problema é esse. Cadê Lúcio Flávio? Veja o próximo vídeo. Porque eu não sou o único nesse país que teve os direitos humanos violados. Tem muitos. Alguns acabam morrendo. Outros acabam fazendo aquilo que as mídias não gostam, as famílias não gostam, a sociedade também não gostam. Eles acabam com a sua vida. É o suicídio que mata muitas pessoas neste país e também todos se calam. Vejam o próximo vídeo. Porque além de tudo, isso não é somente algo que acontece ilegalmente no Brasil. Isso é imoral. Veja o próximo vídeo. Você já imaginou ser julgado e condenado injustamente, sem direito a uma defesa digna, sem prova de sua culpa, sem respeito à sua vida e à sua dignidade? Mas foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. O homem que mudou a história da humanidade com seu amor e sua mensagem. O julgamento de Jesus foi o pior da história,
pois foi um processo ilegal, arbitrário e cruel. Ele foi preso sem mandato, acusado falsamente de crimes políticos e religiosos, interrogado por juízes incompetentes e parciais, torturado e humilhado pelos soldados, rejeitado pelo povo, entregue à morte mais vergonhosa e dolorosa da época, a crucificação. Jesus foi julgado 2 vezes, uma pelo Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus, e outra por Pilatos, o governador romano. Em ambos os casos, ele não teve direito a um advogado, a testemunha de defesa, a um júri imparcial ou a um recurso. Ele foi condenado por causa da inveja, do medo e do ódio de seus acusadores, que não suportavam sua autoridade moral e espiritual. O Sinédrio o acusou de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus e o Messias prometido, mas eles não tinham poder para aplicar a pena de morte, que era reservado ao Império Romano. Por isso, eles levaram Jesus a Pilatos e o acusaram de sedição, por se proclamar rei dos judeus e incitar o povo a não pagar impostos a César. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas não teve coragem de enfrentar a pressão popular e política. Ele lavou as mãos, entregou Jesus à vontade da multidão, que preferiu soltar um criminoso chamado Barrabás do que Jesus. Jesus foi então açoitado, coroado de espinho, vestido com um manto de escárnio e obrigado a carregar sua própria cruz até o lugar da execução. Lá ele foi pregado na madeira, entre 2 ladrões, e ficou agonizando por horas até entregar seu espírito a Deus. Ele morreu como criminoso, mas ressuscitou como um vencedor. O julgamento de Jesus foi o maior erro judiciário da história, mas também o maior ato de amor de Deus. Jesus se entregou voluntariamente à morte para pagar pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Ele sofreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Ele foi condenado para justificar diante de Deus. Hoje, muitas pessoas ainda sofrem violações dos seus direitos humanos em todo o mundo. Elas são perseguidas, presas, torturadas e mortas por causa de sua fé, de sua raça, de seu gênero ou de sua opinião. Eles clamam por justiça e misericórdia. Eles precisam do nosso apoio e da nossa solidariedade. Nós não podemos ficar indiferentes diante do sofrimento humano. Nós temos de defender os direitos humanos como valores universais, inalienáveis. Nós temos de respeitar a diversidade e a dignidade humana. Nós temos de lutar por uma sociedade mais justa e pacífica. Você é o seu criador, não seja omisso.